Bem-vindos, amados, a mais uma reflexão sobre a fé cristã. Hoje, mergulharemos em um tema fascinante que transcende as fronteiras do tempo: a existência de Jesus Cristo antes da própria criação do mundo, conforme a rica visão cristã. Imagine-se antes dos alicerces do universo, quando nada além do vazio primordial reinava. Neste contexto, emerge a figura majestosa de Jesus Cristo, não apenas como um evento histórico, mas como o próprio Filho de Deus, participando ativamente na formação do cosmos. João, no início de seu evangelho, nos transporta para esse momento atemporal. A presença divina de Jesus na eternidade, antes mesmo da criação, ecoa como uma melodia celestial. A carta aos Colossenses também ilumina essa verdade extraordinária ao descrever Jesus como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele não é apenas um observador distante, mas o artífice divino por trás de cada estrela, cada montanha, cada criatura. Essa visão cristã não apenas exalta a preexistência de Jesus, mas revela um plano divino que transcende os limites do tempo e espaço. Sua participação ativa na criação destaca não apenas sua importância histórica, mas também a relevância eterna que ele mantém em nossas vidas. Que este seja um momento de crescimento espiritual e comunhão, na esperança de continuarmos explorando as maravilhas da fé cristã juntos. O que aconteceu antes da criação? A Bíblia, principalmente no livro de Gênesis, aborda a questão do que existia antes da criação. No entanto, é importante notar que as interpretações desses textos podem variar entre diferentes tradições religiosas e teológicas. O relato da criação, conforme descrito no livro de Gênesis, é frequentemente interpretado de maneiras diversas. Segundo, Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, a Bíblia afirma: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esses versículos sugerem que antes da criação havia um estado de indeterminação e vazio, uma espécie de caos primordial. Muitos estudiosos e teólogos interpretam esse estado inicial como uma preparação para a obra criadora de Deus. A partir do verso 3, Deus começa a ordenar e dar forma ao caos, separando a luz das trevas, a água do firmamento e assim por diante, até completar a criação. Além desses versículos, outros textos bíblicos podem ser citados para oferecer explicações sobre o que existia antes da criação. Por exemplo, em João capítulo 1, versículos de 1 a 3, no Novo Testamento, é dito: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esses versículos destacam a preexistência de Cristo como parte do processo criativo. Sim, Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus. Algumas pessoas adotam uma abordagem literal desses relatos, enquanto outras preferem interpretações mais simbólicas ou alegóricas. A teologia da criação é um tema complexo e multifacetado que continua a ser objeto de estudo e reflexão dentro das comunidades religiosas. Ao longo do relato bíblico, especialmente em Gênesis, o processo criativo continua com a separação dos elementos e a formação de diversos aspectos do universo. Deus cria a luz, o firmamento, os corpos celestes, os mares, a vegetação, os animais e, finalmente, o ser humano. O capítulo 2 de Gênesis oferece uma perspectiva mais detalhada sobre a criação do homem, enfatizando a formação do primeiro ser humano, Adão, e a criação de Eva a partir de sua costela. A Bíblia apresenta a ideia de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de inteligência, moralidade e responsabilidade sobre a criação. Deus confia ao homem a responsabilidade
de cuidar do jardim, um símbolo da criação, mas estabelece limites, como a proibição de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a desobediência de Adão e Eva resulta na entrada do pecado no mundo, trazendo consequências como a expulsão do jardim e o surgimento de sofrimento e trabalho árduo. Esse evento tem implicações teológicas significativas em várias tradições, refletindo sobre o problema do mal e a necessidade da redenção. Ao longo da Bíblia, especialmente no Novo Testamento, encontramos referências que relacionam Jesus Cristo à obra criadora. Em Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 17, por exemplo, é afirmado que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Essas passagens ressaltam a centralidade de Cristo no plano divino da criação e apontam para a reconciliação e a restauração através dele. A Bíblia, ou assim, fornece uma narrativa abrangente sobre a criação, destacando não apenas o que existia antes da criação, mas também o propósito, a responsabilidade e o impacto da queda, bem como a esperança de redenção oferecida através de Cristo. De acordo com a visão cristã, a existência de Jesus Cristo está intrinsecamente ligada à própria criação. O Novo Testamento, como dito antes especialmente nos evangelhos de João e Colossenses, apresenta a ideia da preexistência de Jesus antes mesmo da fundação do mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esses versículos destacam a identidade divina de Jesus, referindo-se a ele como o Verbo, que estava presente desde o início, participando ativamente do processo criativo. Ele é apresentado como coeterno e coigual com Deus, desempenhando um papel crucial na formação do universo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Essa visão cristã enfatiza que Jesus não é apenas uma figura histórica que surgiu no primeiro século, mas é o próprio Filho de Deus que existia antes do tempo, participando ativamente na criação do universo. Sua encarnação, nascimento, vida terrena, morte e ressurreição são entendidos como eventos divinamente planejados para redimir a humanidade do pecado e restaurar a comunhão perdida com Deus. A compreensão da preexistência de Jesus na visão cristã ressalta a continuidade do plano divino ao longo da história, revelando a profundidade do amor e da providência de Deus por meio do sacrifício redentor de seu Filho desde antes da fundação do mundo. Caros irmãos e irmãs em Cristo, agradeço sinceramente a todos que dedicaram seu tempo para assistir ao vídeo. É um prazer compartilhar conteúdo com uma audiência tão engajada e interessada. Se você gostou do que viu e deseja continuar acompanhando o nosso canal, ficaríamos muito agradecidos se puder se inscrever. Sua inscrição é fundamental para o crescimento e a continuidade do canal. Além disso, queremos ouvir a sua opinião e conhecer suas sugestões. Deixe seus comentários abaixo do vídeo. Suas contribuições são valiosas e nos ajudam a entender melhor as necessidades e interesses da nossa comunidade. Mais uma vez, obrigado por fazerem parte. Esperamos continuar proporcionando conteúdos relevantes e envolventes. Até o próximo vídeo.